Boa noite a todos, estamos de volta aqui para mais um papo daqueles. Eu não sei quanto a vocês, mas eu passei essa semana pensando muito em inteligência emocional. Eu tive vários momentos durante a minha semana em que eu pude lembrar do bate-papo que a gente teve na semana passada. Espero que com vocês tenha sido o mesmo. Alexandre, você teve alguma situação que te fez lembrar sobre inteligência emocional? Todas. To- Todas. Passei por todas elas, mas muito inteligente, porém emocionado. Não, foi muito bom. Acho que você vai ouvindo e você vai trazendo pro seu cotidiano, né? Eu acho que com o bate-papo de hoje, mais focado, né, nos pilares, eu acho que vai fazer a gente com certeza sair muito mais preparado. Mas foi uma semana maravilhosa aí de aprendizado e de treinamento, né? Você tem que estar treinando todo dia. É isso aí, pessoal. Hoje fomos abençoados novamente com a presença da Sheila Almeida, treinadora em desenvolvimento pessoal, especialista em análise de perfil comportamental. Ela começou semana passada dando uma bela aula pra gente, Sheila, sobre inteligência emocional, e eu acho que muita gente gostou muito dessa aula. E que bom que você queria, voltou, né? queria dar as boas-vindas novamente, que você venha mais vezes aqui ensinar a gente. Eu fico pensando como é que é a tua semana. Se a gente já ficou pensando, né? Você realmente toda hora deve pensar nisso. O tempo todo. O tempo todo. Oi, pessoal, como é bom estar aqui outra vez com vocês. Fico muito feliz com o convite e fico feliz de poder trazer de novo todo esse conhecimento aqui, que tanto faz diferença na minha história. Durante a semana eu fico, sim, igual vocês, ali policiando, olhando, pensando em como eu reagir. Nem tudo é perfeito, nem tudo é como eu gostaria que fosse. Precisei aí focar principalmente na comunicação, percebi que eu estava falhando em muitas formas de comunicação. Então, a inteligência é sobre se entender, se compreender, lidar com tudo isso e parte para outra. Começa de novo, faz novamente, treina até se tornar. Antes da gente se aprofundar, a gente falou que ia dar uma esmiuçada aqui nos 5 pilares da inteligência emocional. E antes da gente começar essa etapa do vídeo de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você, assim. Eu lembro que durante a minha semana eu fiquei fazendo esse trabalho, porque eu lido com pessoas, né, no meu trabalho, eu trabalho em banco e atendo muita gente e tal, e eu percebi que eu fiquei tentando controlar minhas emoções em certas situações. E eu comentei com amigos lá do trabalho sobre... Indiquei o vídeo, né? Sobre como é que eu estava reagindo a isso, tudo e tal. E uma amiga minha perguntou assim, mas, assim, se você tiver que botar no papel, quais são os benefícios que trazem esse controle, a inteligência, conhecer isso, saber disso, controlar isso? Para que serve isso? E eu fiquei meio sem palavras, assim... Ao mesmo tempo que parece que são milhares de benefícios, é meio difícil de definir. Você tem isso meio definido, claro, assim, resumidamente, Claro, pra gente? Assim, claro, tem sim. Bom, se a gente entender que inteligência emocional é um equilíbrio entre razão e emoção, se nós olharmos para nós, entendermos cada um de nós equilibrados nisso, o que eu tenho de vantagem na minha vida? O que eu tenho de resultado na minha vida? Uma melhor liderança, muito mais empatia, uma capacidade de relacionamento ímpar, né? Uma comunicação muito mais assertiva. Eu sou capaz de gerir muito melhor o meu tempo. Eu sou uma pessoa muito mais produtiva. Afinal de contas, eu sou equilibrada. E com esse equilíbrio que eu tenho, eu consigo muito melhores resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, eu serei um líder melhor, serei um liderado melhor. Eu sou capaz de solucionar problemas com muito mais facilidade, justamente por causa do autocontrole. E por aí vai. Se nós formos pensar que, encontrando equilíbrio, eu posso usar isso em todas as áreas da minha vida, meus resultados serão extraordinários. basicamente foi o que eu respondi lá, assim, foi
quase com essas mesmas palavras, viu, Alexandre? Você, Eu tô imaginando, tô vendo você falar. né, foi quase assim. Parece que ela me ouviu, É, né? Mas não é difícil imaginar. não é difícil, né? Não é difícil. Bom, eu quero deixar claro que tem sido maravilhoso esse assunto. Realmente mexe com a gente fica pensando mesmo. E vamos dar sequência então nos ensinamentos, que eu acho que tem muita gente aí em casa querendo saber mais sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Então tá, então vamos lá. Por que nós falamos em 5 pilares, né? Nós comentamos no nosso último podcast que o pai da inteligência emocional é o Goleman, e segundo aquilo que ele nos ensina, né, a inteligência emocional ela é dividida em 5 pilares. O primeiro pilar trata do autoconhecimento. Saber quem eu sou aqui dentro, quais são as emoções mais fortes em mim, o que essas emoções fazem de positivo e de negativo, como eu reajo diante das situações, em situações de estresse, como eu me comporto, como eu sou. Então, o primeiro pilar, ele trata, sim, de um autoexame mesmo, de olhar para si, aprender de si, conhecer e, a partir disso, então, começar a desenvolver inteligência emocional e aplicar isso em tudo aquilo que se relaciona a ele. Sejam as pessoas, sejam os ambientes, seja o trabalho. Então, é colocar em prática, mas sempre a partir do princípio, que é conhecer-se. Mas eu só posso conhecer-me se de fato eu quiser isso. Sempre tem uma decisão minha, uma escolha minha, e sempre pensar em como administrar isso. É olhar para mim, um estado de consciência mesmo, cair em si, olhar para si, compreender que existe tudo isso dentro de mim e, a partir daí, perguntar o que é que eu faço com tudo isso. Tá, mas isso a pessoa não consegue fazer sozinha. Existe a possibilidade da pessoa buscar isso através de um podcast desse que a gente está conversando, ela saber que isso existe, ou ela começar a se avaliar e tal, e ela buscar esse recurso sozinha. Vamos fazer uma experiência aqui? Vamos fazer uma experiência? Vamos. Suzy, vem aqui. Você provocou, cara, você provocou. Sobrou para você, Suzy. Ó, uma forma muito legal de eu fazer um exame, olhar para mim, um autoexame, uma consciência, trazer a consciência como eu sou, é fazendo perguntas. Então, olhando e analisando. Nessa conversa com o meu filho, eu realmente falei o que eu deveria ter falado? É olhar de fora. A situação já aconteceu, né? É olhar de fora. Eu fiz o que deveria ter feito? O resultado dessa conversa agradou a mim e ao meu filho? E mais, o objetivo da conversa, ele foi atingido? Porque às vezes a conversa aconteceu, mas o que deveria sair daquela, por exemplo, um controle de comportamento, vamos supor que você fosse fazer com o seu filho, o resultado foi alcançado? É que uma coisa muito interessante se chama reconhecimento e aprendizado. Quantas vezes eu reconheci que eu fiz errado e quantas vezes eu fiz errado novamente? Não mudei. Não mudei, Não entendeu? mudei. Então, por exemplo, tem uma historinha lá que fala o menino maltratava todo mundo. E o pai dele falou: filho, você maltrata as pessoas, não pode, tal. Falou assim: ó, toda vez que você vê que você maltrata alguém, você pega esse prego, vai lá e prega o prego na cerca, né? E o menino foi e tal, ele falou assim: pai, hoje eu não preguei nenhum prego, porque naquele dia, como ele começou a pregar prego e veio que começou muitos pregos, ele começou a prestar atenção naquilo e ele deixou de pregar. Pai, eu não preguei nenhum prego hoje, não maltratei ninguém. Eu falei: então cada dia que você passar sem maltratar alguém, sem desrespeitar, sem perder o controle, você vai tirando um prego. Vai tirando um prego, vai tirando um prego, vai tirando um prego. Ele tirou todos os pregos. Eu falei: pai, consegui tirar todos os pregos. O pai dele falou assim: vem cá agora, dá uma olhada a quantidade de buraco que ficou na cerca.
né? Então, assim, os buracos ficam, né? Mas ele tinha a referência do prego. Parece uma brincadeira, não, mas ele tinha a referência do prego para medir. Ele visualizava. Ele visualizava. E quando a gente tem essas perdas essas percas de oportunidade, como você falou do filho, aí eu reconheço depois que, né, eu vou fazer essa. Será que eu falei tudo que tinha que ter falado? Será que eu falei tudo que eu deveria falar? Será que eu falei a coisa certa? Né? Aí eu me arrependo, né? Posso até me pedir desculpa novamente, mas é aquilo vai embora. Quando na outra oportunidade eu erro novamente. Então, assim, é um aprendizado que ele tem que ser cuidado. Sim. Né? Porque senão, quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes eu briguei, aí eu falava, não posso, mas não posso. Quando era na outra vez, eu perdi o controle novamente. Tá. Eu diria que faltou, vamos dizer assim, uma consciência total do fato. E aí isso se aplica a qualquer um de nós, tá? Não é no seu caso, é todos nós. Eu olhar para o fato e pedir desculpa, olha, né? Foi mal aí e tal. Quanto disso, e aí eu continuo aí provocar vocês, quanto eu reconheço nessa atitude que eu sou responsável pelo que aconteceu. O quanto eu enxergo nessa atitude que a minha forma de ser é que está errada. Não é a situação que aconteceu e eu pedi desculpa e está tudo certo. O quanto eu estou disposto a mudar em mim o que provoca o que aconteceu. Compreendem? Esse é o estado de consciência mesmo. Que eu enxergo que eu estou causando aquela situação. Que tem algo em mim a ser trabalhado. Então, o fato de eu ter só pedido a desculpa, eu vi que não funcionou muito bem, o resultado não foi tão bom, desculpa, olha, não foi legal, tal, e depois voltei a cair na mesma situação. Então, o que é que está faltando aqui? Que eu preciso consertar para que não aconteça mais aquilo. Mas eu posso até insistir que dificilmente faz isso sozinho. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Ou a partir de um gatilho, né? A partir de um gatilho, que pode ser aqui, a pessoa ouvindo, como eu falei, o podcast, lendo um material, Sim. né, do Goleman, como você falou, de repente atravessa por ele e lê. Mas no cotidiano sozinho, nós temos um hábito já instaurado ali dentro de uma vida, Sim. né, que passa a ser normal, fica normal. Então, de repente, assim, uma família criada no interior que nunca teve acesso a nada, a uma informação, e aquilo passa de geração para geração. Sim. Tem que ter uma cisão ali no meio de alguma forma. E essa cisão que é o ponto que eu falo assim, precisa de ajuda. Que precisa de ajuda. Ok. É como se nós estivéssemos aqui, né, lançando uma faísca mesmo. Né? Quando eu trago as perguntas, você se olhar, você vê o seu resultado, olha como é que eu sou na minha saúde, como é que eu sou no relacionamento com as outras pessoas, como eu, líder, sou no trabalho. A minha equipe produz, de fato, aquilo que eu gostaria que ela produzisse? A minha equipe dá o resultado que eu gostaria que ela desse? Porque se ela não dá, começa em mim o problema. Eu sou o líder. Se a minha equipe está desestruturada, eu sou o líder. Se a minha equipe não se comunica direito, é reflexo do líder que eu sou. Então, é olhar para si e falar assim, escuta, essa confusão dentro da minha equipe, o que eu não estou fazendo? Entendem? O questionamento leva a entender que eu preciso mudar algo. Então, é a faísca aqui. Mas, de fato, um bom profissional vai levar você a atitudes realmente concretas de mudança. A enxergar aquilo realmente como necessário de trabalhar-se e levar você com um plano de ação a fazer uma mudança real. Mas, assim, a grande maioria das pessoas não acha que já se conhece? Sim. Se todo mundo acha assim, não, ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. Eu me conheço. Nesse meu pequeno me conheço, nesse comum me conheço que todo mundo tem, você pode até decidir aprender mais coisas, né? Mas o que você está falando aqui parece ser mais profundo. Primeiro, você tem que se conhecer assim, conscientemente. É uma coisa bem interior mesmo, bem racional, né? É racional. É bem específico. Por que eu ajo assim? Por que eu gosto disso assim?
Será que isso realmente é assim? Essa é uma pergunta excelente. Não, então, é isso que eu falo. Quando eu fui na terapia, para mim, a psicologia não existia. Quando eu fui na terapia, há, sei lá, quantos anos atrás? 10 anos atrás, 8 anos atrás, talvez, sei lá. Quando eu fui na terapia familiar com psicólogo, para mim a psicologia não existia. Psicologia não preciso, né? Então, a partir do momento que eu comecei a conversar com o psicólogo, né? Porque como eu sou empreendedor, eu fui desbravando, né? Então você vai desbravando, você vai construindo, você melhora na empresa, você se destaca, você cria um negócio, você cria ferramenta, você cria recurso e você é invencível, e você vai e tal. Então eu não achei que não precisava, não tinha isso, né? Então quando eu comecei a virar o corajoso e eu fui parar na frente de um psicólogo, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí quando eu fui entender que existe uma pessoa ali dentro no Alexandre, existe um ser humano, né? Existe uma pessoa que tem emoções e que vai sentir falta, vai sentir raiva, vai sentir dor, vai sentir... Eu comecei a me sentir mais frágil. A partir daí, vulnerável. Mas eu não tinha medo de nada. E a partir do momento que comecei a me conhecer melhor na psicologia, né? Que eu fiz, como eu falei, 3 anos de terapia, eu saí de lá um pouco mais medroso, parece, do que eu era quando eu entrei. Mas só que, lógico, muito mais feliz em certos casos, muito mais fortalecido, né? E muito mais controlável e controlado, né? Então, acho que esse gatilho de entender que existe esse ponto a ser visto, né, é muito importante. Que vai vir através de uma fagulha, como você falou. Ou num podcast, ou no livro, ou numa conversa, ou num bate-papo com alguém, ou num psicólogo. É um despertar. É um despertar, mas procure ajuda. As terapias, elas são excelentes para te ajudar nesse processo de descoberta. Os processos de coaching, para mim, são indispensáveis, né? O processo de coaching ainda hoje talvez não seja uma coisa muito clara ainda para as pessoas, mas o que faz um coach, né? Eu, no caso, também. Eu sou Master Coach. O que eu faço quando o cliente me procura? Normalmente, ele me procura com uma demanda. Olha, de fato, eu quero conquistar esse objetivo. Mas eu não sei como fazer para chegar lá. E ele tem o objetivo claro? Normalmente, quem procura um coach sabe qual é o serviço. Ele tem metas que ele não consegue alcançar. Ele quer chegar lá, mas não sabe como, tá? Mas o processo de coach, ele vai muito além disso. Por quê? A cada sessão, a gente sim trabalha a partir do estado que ele se encontra para ver como ele chega nesse objetivo que ele mesmo escolheu, certo? O cliente diz o que ele quer alcançar, o que ele quer conquistar. Mas, durante as sessões, a gente aplica ferramentas justamente para o autoconhecimento. Então, ele vai fazendo essa autoanálise, ele vai entendendo, ele vai vivendo, e aí, durante a semana, ele faz algumas leituras que a gente indica, tem alguns exercícios que nós chamamos de rotineiros, que são coisas que ele precisa fazer todo dia, e aí, com isso, ele vai evoluindo, e aí ele vai tendo, nós chamamos de insights. Ele vai percebendo coisas que ele não percebia antes. Falou, caramba. Mas ele, no fundo, está sendo guiado para isso. Nós estamos mostrando o caminho. Se ele não andar, não acontece. Entende? Sim. Então, eu posso mostrar tudo numa semana, como já vi acontecer. A pessoa não fazer absolutamente nada. Então, interrompe o processo. Não tem porquê se você não quer seguir conforme a gente está dando aí algumas indicações de coisas para você fazer durante a semana. Se você não quer fazer, não tem por que você estar num processo de coaching. Tá certo, lógico. Né? Você quer alcançar um objetivo, você precisa se mexer. Né? Então, durante isso, ele vai tendo os insights mesmo. E com as perguntas que a gente traz, como eu estava fazendo aqui com vocês, isso é muito mais rápido. Então, ele acaba descobrindo e falou, caramba, eu nem sabia que eu pensava assim. Eu nem sabia que eu agia assim. Nossa, eu nem sabia que era por causa disso que eu pensava assim. Então, vai trazendo os insights e com isso ele mesmo vai fazendo as mudanças, os ajustes, certo? Então, sempre precisa de um profissional que ajude. Fazer uma análise de perfil comportamental é indispensável. A pessoa entender
qual é o tipo, a tendência comportamental forte dela, qual é o tipo de liderança que ela tem, qual é a comunicação dela e quais são as habilidades e competências principais dela. Se ela não entender isso e tampouco entender o que ela está precisando melhorar, porque na análise ela também vai entender isso, que tem coisas que ela não está usando de competência e nem tampouco está desenvolvendo. Então, se ela não faz análise comportamental, também ela está longe de se conhecer. Sim. Está longe. Perfeito. Tá? A gente tem a gente já tem um vídeo aqui no canal em que a gente falou um pouquinho, né, de análise comportamental. Eu vou deixar aqui no card aqui, tá, gente? Clica aqui, assiste esse vídeo, vocês vão entender um pouquinho do que a Sheila comentou agora. E nós estamos no primeiro pilar, então a tarefa é grande. Esse é o primeiro pilar. Do primeiro pilar, então, que é a busca do autoconhecimento, vamos chamar assim. E o segundo? Bom, eu vi quais são as minhas emoções, como que eu sou, como é que eu reajo, o que tem dentro de mim, né? Essa sou eu. Então, eu estou olhando para mim mesma. O segundo pilar é como que eu lido com essas emoções. Então, elas existem, então eu preciso saber como lidar com tudo isso, porque isso reflete nos meus resultados. Como eu lido com as emoções reflete como eu sou na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na relação com as outras pessoas, como eu vivo o meu dia, se o meu dia é mais leve ou mais pesado, se eu carrego ou não o mundo nas costas, se tudo para mim é ruim, se eu sou pessimista, reflete totalmente. Se eu vejo a vida de uma forma pessimista, isso também traz uma consequência nos seus resultados. Sim, olhar para a vida de uma forma positiva, com certeza leva você a melhores resultados e muito mais rápido. Nossa, eu acho que afeta muito, assim, a nossa mente, ela faz o caminho. Se você quiser se afundar, você vai se afundar. Exatamente. Se você quiser levantar, você vai levantar. Exatamente. Então, lidar com as emoções é algo que é fundamental. Não adianta só, eu gosto muito de falar isso, não adianta só você conhecer. Tá bom, eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa muito simpática, né? Eu sou uma pessoa fácil de lidar, mas eu tenho também aí coisas para resolver dentro de mim, né? Talvez eu fique irritada com pouca coisa, talvez eu não aceite com tanta facilidade todas as outras pessoas, as pessoas difíceis acabam me causando um pouco de desconforto, então eu tenho essas coisas aí para trabalhar. Tá, mas e aí? Se eu não fizer nada com isso, eu continuo sendo a mesma pessoa conhecida agora, né? Eu sou conhecida. Eu preciso fazer algo a respeito. Então, não é só sobre conhecer-se. É sobre fazer algo a respeito. Potencializar aquilo que eu tenho de bom, mas cuidar daquilo que precisa ser resolvido. Certo? Que nós temos muito a resolver dentro de nós. Então, o que eu uso como medida para mim, métrica para mim? Como que funciona? 10-90, princípio. 10 é o que me acontece, 90 é o que eu faço com o que me acontece. Quer levar a vida mais fácil, mais leve? 10-90. Isso é um novo Pareto, né? É um novo Pareto na nossa vida. Então, assim, é um indicador muito bacana. Quando você falou, eu não conhecia essa analogia, né? De análise, né? E é verdade. Porque até mais talvez de 90% está nas nossas mãos. Mas esses 10% que não está nas nossas mãos, ele muitas vezes consome, em alguns momentos, quase 100% do nosso momento. Né? Então, se alguma coisa desses 10% eu não souber lidar com essa coisa, ela começa a entrar nos 20, nos 30, Sim. nos 40 e vai me consumindo, né? Meu filho, ele começou a fazer aviação, né? E eu fiquei desesperado, assim. Então eu não estava ali preparado para isso. E quando ele ia pegar o avião para voar, eu ficava apavorado. Então aquela preocupação que de fato ele está fazendo a vida dele, fazendo o curso dele, eu ficava me consumindo assim de uma forma, sabe, como se fosse fatal, assim. Toda viagem como se fosse fatal. É uma preocupação desnecessária, porque você vai ver estatísticas, né? Estatisticamente falando aí, o transporte mais seguro que existe. Num dia comum de sol, nós temos mais de 3 a 4 mil aeronaves
consecutivamente no céu do Brasil, entendeu? Então, assim, estatisticamente, e quantos carros, né, acontece de problemas aqui na Terra, mas eu criava um monstro, né, e alimentando esse monstro, dando comida para ele, e me consumia. Com meus 10% eu consumia os 100%. Então, se a gente tiver controle nesses 10%, né, controle não, souber entender que esses 10% tem que ser gerenciado ali dentro daquele território, para que você tenha os 90% de dia, né, para viver, de vida, fica muito mais leve. É uma boa medida, porque a gente percebe que as coisas estão invertidas ou que a gente não desenvolveu inteligência emocional quando tudo na nossa vida parece 90%. Nossa. Viu? Entende? Ou seja, então, a gente está controlando. Tudo faz parte do nosso controle. Alguém, vamos supor, aconteceu lá vamos usar uma coisa da natureza para ficar fácil? Sim. Não está no nosso controle nada. Vamos supor, deu uma enxurrada enorme, a enxurrada conseguiu levar o muro da sua casa. Certo? Está no teu controle? Não. Em absoluto, não está no seu controle. Mas, por vezes, isso acaba virando o nosso 90%. E aí, fica, caramba, isso só acontece comigo. Porque eu deixei, não sei o quê. Porque eu sou um azarado. Por quê? Porque a enxurrada. Porque e tudo. Agora, né? E agora? O que vai ser da minha vida? Porque eu perdi meu muro. Quanto vai custar isso? Quanto vai custar isso? Eu perdi meu muro. Chega a ser incoerente. Até a gente falando é incoerente. Mas ele virou 90%. Né? Não, 90% é o que eu faço com isso. Caramba, não aconteceu nada, ninguém se machucou, foi só o muro. Como que eu vou fazer agora para reconstruir o muro? Pô, dei muita sorte, na verdade, né? Dei muita sorte. Então, entende? Então é como eu reajo com aqueles 10% que não estão no meu controle. Certo? É sobre isso. Legal. Bacana mesmo. O tal do... Quem tá ouvindo aí tá tendo uma sorte, hein? Um privilégio. Porque quanto mais rápido a gente tiver esse gatilho, mais rápido podemos identificar em nós mesmos, né? E começar a buscar e sentir imediatamente o benefício. Com certeza. O benefício é imediato. Muito mais autocontrole, né? A vida passa a ser mais leve. E aí eu queria só fazer um parênteses para a gente já passar para o outro pilar. O quanto isso evita de estresse. Sim. Sim. Quanto a gente diminui estresse e ansiedade na nossa vida se a gente aprende a lidar com as situações. E aí eu quero ir um pouco mais profundo. O quanto a gente vai evitar de doenças físicas. Saúde, Saúde show. mesmo. Se eu consigo lidar melhor com as situações. Porque, gente, emoção se aloja na carne. Então, se eu sofro muito com aquilo me causa muita dor, aquilo me causa muito trauma, cuidado, porque pode aí fatalmente aparecer uma doença no seu corpo, certo? Por conta daquilo que você está deixando fugir do controle. Começa a tremer assim, né? É verdade. Tremer assim. Quando vê, né? Vamos ver. Então, vamos desenvolver aí, quanto mais inteligência emocional, mais fácil torna-se o nosso dia. Mais fácil. Legal. Tá? Vamos lá para diante? Então? Vamos. Nosso terceiro pilar? Terceiro Isso, pilar. Terceiro pilar. Falamos de conhecer-se. Não adianta só conhecer-se, preciso lidar com essas emoções. E agora nós vamos falar de automotivação. O que é a automotivação? É a capacidade que eu tenho. Isso é legal, isso é legal. Colocar energia para realizar alguma coisa, né? Para cumprir uma meta, para alcançar um objetivo, conseguir canalizar dentro de mim e me manter motivada. Você não vai conseguir me manter motivado, você também não vai. Eu preciso aprender como fazer isso. O que é capaz também de me manter motivado? Que faz sentido para mim. Como motivador. É muito interessante isso. Eu tinha um colaborador na empresa, ele trabalhava bem, assim, sabe? Trabalhava muito bem. Só que ele tinha uma pressão, assim, uma dependência que ele tinha de se manter para baixo, assim, sabe? Ele era um cara depressivo, assim. E aí a líder da produção falava assim: Alexandre, o fulano não tá bem, né?
Aí eu falava, traz ele aqui, vamos conversar com ele. Trazia ele na sala e eu conversava com ele, motivava, falava, empreendedor, dava uma visão da semana dele e tal. Na segunda-feira, ele saía dali motivado e trabalhava a semana toda. Chegava no final de semana, ele estava acabando a energia dele, ele ia embora. Aí na segunda-feira ele começava de novo ali ruim, ela trazia ele na sala. Isso foi um tempo assim, sabe? Conversava, de vez em quando a gente tinha que estar conversando com ele. Aí quando foi uma vez ela falou comigo, eu não estava muito bem assim, não sei se eu não tinha tanto, com certeza eu não tinha feito nenhum pensamento desse de inteligência emocional, e tudo que eu fazia era por feeling ou por natureza. Sim. Ele chegou na sala, ele sentou na minha frente e falei assim, queria agradecer pelo tempo que você trabalhou com a gente. Aí ele assustou, você falou, você tá mandando embora? Eu falei, não, de forma alguma, rapaz. Eu gosto muito de você, eu gosto muito do seu trabalho. Mas eu queria desde já agradecer pelo tempo que você trabalhou com a gente e te falar que eu não vou poder ficar te trazendo aqui toda semana para ficar te motivando a trabalhar. Então, se daqui para frente você se manter nessa empresa, é porque você quer. Porque toda semana eu tenho que trazer você aqui e ficar Pra te dar um gás. Pra te dar um gás. Não tem condição, eu falei pra ele. Não tem, você é um cara adulto, você é maduro e tal. Não deu um mês e ele saiu da empresa. Putz. Porque ele tinha uma coisa dentro dele que só puxava ele pra baixo. Era 90-10. Mas era 90 ao contrário, entendeu? E aí o que precisa de clareza? E aí eu trago aqui, né, para todo mundo também as perguntas, volto a incomodar. O que é que te move? Por que é que você levanta todos os dias de manhã da cama? Algo te move. O que é que te move? Então, entender... Objetivos e metas, né? Exato. Entender qual é o seu propósito e missão é algo, assim, indispensável. E tudo bem se você não sabe até agora. Não tem problema também, tá? Porque todo tempo é tempo ainda de descobrir qual é, de fato, a sua missão no mundo. Eu gosto de falar de missão, todo mundo fala muito em propósito, né? Eu preciso saber meu propósito, eu tenho que encontrar meu propósito, e a pessoa fica sofrendo com isso. E eu quero ajudar vocês nessa noite. Opa. Eu quero dar de presente para você essa noite muito bem dormida. Eu trouxe caneta para anotar. Anota. Para mim, de toda a experiência que eu tenho de trabalho. A sua caneta trouxe, anota aí. De toda a experiência que eu tenho de trabalho, de toda a experiência que eu vejo, dos resultados das pessoas, do que move as pessoas, de compreender pessoas, de trabalhar com pessoas, para mim, existe um propósito comum. Um propósito comum, que é ajudar pessoas. O ser humano, ele nasceu para viver entre pessoas, para viver juntos, para viver se apoiando, certo? Se me permitirem aqui, e com todo respeito, tá? O mandamento da Bíblia diz que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. É no mesmo nível. É amar o próximo como você se ama, né? Não é amar ao próximo e depois a mim mesmo. É amar ao próximo como você se ama, como você se conhece, como você lida com as suas emoções, como você se automotiva. É como você se ama, você vai amar o próximo. Então, nós somos feitos para viver entre pessoas. Então, o propósito comum da natureza humana é ajudar pessoas. Como você vai fazer isso? É a sua missão. É porque tem que ter muita inteligência. Porque cada um vai fazer do seu jeito. Entende? Então, e existe aquela coisa assim, hoje eu tenho muita gente na empresa, muita gente. E aí, nem todos querem sair dali. Daquilo, da forma que ele é, do jeito que ele é, e ok para ele. Então, talvez o ajudar necessita de um pequeno estender ou um sinal da pessoa que quer ajuda, né? Porque senão você começa a ficar invasivo. Né? Mas estar disponível, o que você está querendo dizer, né? Ajudar sem... o que eu quero dizer é que as pessoas ficam angustiadas tentando escrever uma frase que seja o seu propósito. Isso eu vejo muito com os meus clientes, né? Ai, porque eu não sei definir o meu propósito, né? E eu digo para elas, o único propósito que deve existir é ajudar pessoas. Como você vai fazer isso? É a sua missão. Então, para ficar claro para vocês, qual é a minha missão? Tá? A minha missão é ajudar pessoas.
e famílias é transformá-las através do conhecimento. Essa é a minha missão. E o propósito vai ser qual? Ajudar pessoas. Seja da forma que for, que eu vou ajudar indivíduo, família, casal, não importa. O meu impacto na sociedade, o que eu vou deixar de legado é transformar vidas e famílias através do conhecimento. Entendem isso? Ah, você já sabia isso a sua vida inteira? Não. Claro que não. Claro que não. Foi através do meu próprio processo de autoconhecimento que eu entendi que o que eu vinha fazendo meio aos trancos e barrancos era de fato o que eu nasci para fazer. Então, hoje eu entendo isso e isso me motiva. Isso me faz levantar da cama de manhã. Isso me faz ter gás durante o dia. Isso me faz fazer as partes que a gente também não gosta de fazer. Às vezes não é fácil você se dedicar num exercício físico. Não é fácil você entrar de cabeça na dieta. Não é fácil você ter um corpo saudável para cumprir a sua missão. Não é tão simples assim estudar muitas vezes por horas a fio, preparar conteúdo. Nem simples, não é simples, mas você faz porque você tem a sua missão, que ela atinge o propósito comum. Então, mas eu não sei se está vinculado um pouco ao intelecto ou ao conhecimento, né, das pessoas, mas você conversa com muita gente sem propósito algum. Algum, assim. O propósito é o sextou, né? Então, é sextou. A pessoa não tem um planejamento. Estagnada mesmo. Estagnada. E se você às vezes vai provocar essa pessoa, ela não consegue entender o que você está falando. Não encontrou. Ela não consegue medir. A vida para ela é amanhecer, acordar, trabalhar, ir para casa dormir e aí ter as reações erradas, ter os sentimentos carregados, ter um dia qualquer coisa que acontece vira um problemão, a pessoa mas nunca acontece uma virada, entendeu? Nunca acontece uma virada. E muitas vezes ela acha que está perfeita assim. Sim. É zona de conforto. Você entende que isso está ligado ao autoconhecimento? Claro. Porque a partir do momento que a pessoa começa a entender as suas habilidades, as suas competências, começa a admirar isso, e ela começa a entender que ela é uma máquina de resultado, que é verdade, quando você começa a olhar para as suas habilidades, as suas competências, fala, caramba, ninguém é igual a mim. Eu sou sinistro. Então eu preciso realizar aquilo que eu nasci para realizar. Eu não vim aqui de passagem, só acordar e dormir, não fazer nada. Né? O propósito da humanidade, de fato, é encontrar o seu caminho, deixar um legado lindo para as próximas gerações. Você passar por aqui não é à toa. É a construção do que há de vir ainda. Eu sempre falo, e hoje eu falei na empresa, eu falei assim, promovi, né, duas pessoas hoje na empresa lá, eu fui fazer a apresentação dele pro grupo, né, e eu falei para eles que eu sempre falo para todo mundo, nós somos premiados pelo que nós fazemos, e não pelo que nós sabemos, né, porque se você sabe e não faz, como se não soubesse. Então, na palavra fala que a fé sem obra é morta, né, então... as pessoas que eu promovi hoje não eram talvez as que mais sabiam ali dentro da coisa, né? Mas eram as que mais estavam fazendo, né? Então elas começam a fazer mais e o resultado começa a aparecer. Mas eu conversando com eles, eu falei assim, vocês sabem por que a vida de vocês está mudando hoje? Falei pra ele. Ele falou, porque você está dando oportunidade. Eu falei, não, eu não estou fazendo nada aqui. Tô fazendo nada, vocês estão fazendo. É o telefonema que você pegou e que você me ligou que provocou que a gente estivesse sentado aqui agora. Então, é movimento que você está fazendo. É o seu resultado. É o seu resultado, não sou eu não. E positivo nessa, eu né? falei é exatamente isso. Positivo. Falei, não sou eu não. Eu não tenho nada. Perfeito. Assim. Então, vocês estão construindo isso. Aí tem um outro rapaz que tinha lá, sei lá, 1 mês na empresa. Né? Eu falei para ele, você está quanto tempo aqui na empresa? 2 meses aqui. Falei, no setor que você está ali agora, que eu trabalhei com você ontem, que eu fui lá, desci na produção, dar uma olhada, trabalhei com ele 15, 20 minutos ali, assim, e vi o rapaz dedicado, fazendo, então, falei, no setor que você está ali. Aí ele pegou e falou assim, faz 1 semana. Eu falei, você sabia que aquele setor que você está é o setor que dá mais despesa para a empresa?
E se você trabalhar da forma que você trabalhou ali, você vai fazer a diferença nessa empresa? Aí ele ficou assim, eu falei, você vai fazer a diferença nessa empresa. Porque se você trabalhar daquele jeito que você está trabalhando ali, você vai pegar um talão de luz de 80 mil e vai trazer para 40, 50 mil. Aí ele ficou assim olhando, porque a pessoa não tem noção muitas vezes Não tem. do potencial dela, Não. da motivação. Aí ele vai se motivar agora, levantar de manhã para ir lá para poder fazer essa diferença. Não, só de ter sido reconhecido, né, a pessoa ela olha para si e fala assim, nossa, eu sou mesmo capaz. Sim. Por isso que o feedback, ele é tão importante, o feedback, tanto positivo quanto negativo, que faz a pessoa olhar para si e falar, caramba, é verdade, ele enxerga em mim essa habilidade. Quantas vezes a pessoa fala algo que ela vê em você e você não vê? Não aconteceu isso já com vocês? A pessoa dizer uma coisa boa sua Sim, sim. e você fala, meu Deus do céu, eu não sou assim. A pessoa está vendo, ela vendo o que você faz, vendo o seu resultado e ela mesma não vê. Isso precisa ser trabalhado também, que é algo que ela não identifica e ela precisa identificar. A automotivação, então, então não, né? Com certeza está muito vinculado a propósito, né? Que você tenha. E eu falei metas, mas você usou uma outra palavra que não me recordo agora. Não me recordo, mas você ter um objetivo. Sim. Né? Um objetivo. Eu ter energia suficiente para realizar as coisas. Tá? Legal. Beleza. Vamos então para o quarto pilar? Vamos Bora lá. Então a gente falou bastante sobre o eu, né? E me preciso falar eu com os outros, né? Então o quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Ai, que jargão tão conhecido, né? Verdade, é só um jargão. Porque exige uma sensibilidade, um amor, você olhar para o outro ser humano e se colocar no lugar dele para entender a emoção que ele está tendo, é de fato algo a ser também trabalhado e aprimorado. Porque não estamos falando de compaixão, nós estamos falando de dózinha. Não estou falando de ter dó, é a capacidade de ver no outro um igual. Eu acho que a nossa rotina diária tende a tirar um pouco disso da gente, sabia? Tende a tirar um pouco da nossa empatia com os outros. Não sei se é porque você vê tantas vezes aquele mesmo caso, aquele, pô, já não é possível, né? Isso aí tá acontecendo de novo, né? Eu não quero... Eu tava descendo pra chácara, né? Eu e a Suzy. Vou tentar usar o exemplo, não sei se você vai identificar como empatia isso aí. Eu tava descendo pra chácara e um cara perdeu o controle da caminhoneta assim, caiu na lateral ali, né? Na canaleta, caiu na canaleta assim. E um outro cara de um caminhão parou o caminhão para ajudar esse cara, né? Aí eu vi aquela situação assim e eu parei do lado de cá da rodovia assim, olhando. Eu vi que o cara do caminhão parou para ajudar o cara e ele tava tirando umas coisas do caminhão assim, que ele ia tirar umas peças do caminhão, uns negócios que ele ia fazer e tal. Falei pra Suzy assim, o rapaz do caminhão vai fazer. Eu falei assim, com 1 segundo eu tirei aquele cara ali, né? Ela falou assim, mas Alexandre, ele tá tirando lá, já vai. Eu falei, não, Suzy, peraí. Eu peguei, atravessei a rodovia com o meu carro, buzinei, eles olharam assim, eu falei, engata aqui na minha caminhoneta Que eu puxo. que eu puxo. Não precisa do caminhão fazer tudo essa... Ah, você faz isso aí? Ele foi assim, 1 minuto. Ele engatou no rabicho que tem na caminhonete. Eu acelerei um pouquinho, puxou a caminhonete dele, saiu. Já saiu. Ele tirou. Rapaz, obrigado, Deus abençoe. Eu falei, fica com Deus, vamos. E fui embora. Né? Porque dessa forma eu falei, o cara tá ali dentro de um buraco, a caminhoneta, com 1 segundo eu tiro ali. Se sou eu, entendeu? Se sou eu... Poxa vida, eu queria que alguém fizesse que alguém isso. Fizesse Claro. mesmo. Aí eu fui embora, a Suzy pegou e falou assim, como você falou? Eu não lembro o que ela falou. Ela falou assim, você é... Não sei, assim, ela não me recordo a palavra que ela falou. Mas eu fiz aquilo... Ela deve ter brigado, né? Rabugenta daquele ela jeito. atrasou nossa viagem. É. Cara, eu falei. Ela falou assim, Alexandre, você é o cara. Mas eu não fiz isso, eu fiz isso de forma involuntária, espontânea, porque é uma coisa natural minha. É uma coisa natural. Que eu me coloco no lugar do outro. Eu me coloco no lugar do outro. Né? Então, isso não é uma inteligência minha, tá? Tipo assim, pode ser uma inteligência natural,
né? Mas eu vim com esse chip, entendeu? Eu vim com esse chip. Eu não estudei para ser assim. Então, se isso é empatia, eu quero ajudar, as pessoas. pessoas. Quero ajudar as pessoas, né? Estar disponível. E Maravilha. tão facilmente, né? E fui embora super bem, assim, Sim, sabe? Você vai embora bem e sim. fala, puxa, o cara... Eu não sei o rosto, não sei o formato. Eu vi só que era uma situação que era fácil de resolver. Mas era muito problema para quem estava nela, né? Atravessei, não desliguei o carro, só falei para ele assim, engata aqui, ó. Aí ele pegou, só engatou no rabicho assim, eu falei, sai de perto. Aí puxei, saiu, pronto. Não, olha, veja o quanto, então, né, já vamos continuando nesse gancho aí. O quanto a empatia dentro de uma empresa faz a diferença. Não precisa pensar agora só entre líder e liderados. Pense nas pessoas da empresa e nos seus clientes. O quanto o cliente tem um desejo e o quanto aquele produto que você oferece ou o serviço que você oferece pode satisfazê-lo. E o quanto a gente é capaz de fato entender o que ele está falando. Qual é a necessidade, ou até mesmo quando ele vem fazer uma reclamação, o quanto eu sou capaz de me colocar no lugar dele, de ouvi-lo, de compreendê-lo. Então, quanto o desenvolver da empatia pode levar a empresa a um outro patamar. Porque a tua empresa, o teu produto, o teu serviço, ele serve as pessoas, concorda? Sim, sim. Então, se eu sou capaz de me colocar no lugar da pessoa, o quanto a minha empresa será muito mais um diferencial dentro da comunidade, da sociedade. Pensa nisso. Pensa nisso, enquanto eu olho o ser humano. Enquanto qualidade, né? Sim, enquanto eu olho o que o outro sente. Entende? Que eu falo que todo mundo sabe o que é bom. Nem sempre todo mundo faz o que é bom, mas sabe o que é bom. Então você trabalha com essa empatia de que eu não sou eu que vou comer, mas eu não gostaria que alguém fizesse uma coisa desta forma que eu estou fazendo para que eu comece. Uma comida ruim. Então. Não precisa ir muito longe, gente. Pega um telefone. Você falar com uma pessoa que no outro lado ela está gritando, ela está agressiva e ela está descontrolada. O quanto eu sou capaz de, pelo menos, sentir o que ela está sentindo, pensando que ela pode estar vivendo um momento terrível da vida dela. Naquele momento ela está vivendo uma situação caótica e aquele probleminha com a sua empresa foi a gota d'água. Então, o quanto eu sou capaz de olhar com amor para aquele ser humano e entender que ele, de fato, ele não necessariamente ele é daquele jeito. É porque a gente não sabe o que ele está passando, né? Mas a empatia é sobre isso. É o entender sem que ela diga. Compreendem agora? Massa. É entender sem que ela precise dizer. Ok? Então, empatia é pilar de inteligência emocional. Beleza? E aí, gente, quinto pilar, nós vamos falar das relações interpessoais, das habilidades sociais, da capacidade de me comunicar bem, de ser assertiva nas minhas colocações, quando eu preciso dizer algo para alguém, dizer da forma correta, quando eu preciso fazer um pedido, quando eu preciso fazer uma correção, o quanto eu sou capaz de liderar adequadamente. Eu não sou autoritário, eu não sou um ditador, né? Mas eu sou aquela pessoa que agrega, não que divide, certo? Então, é sobre a capacidade de usar todas as habilidades de relacionamento para que os ambientes em que eu vivo sejam cada vez melhores. Não é só sobre mim, é sobre os outros e sobre todo o resto. Essa é uma das coisas que eu mais gosto, assim, sabe, no dia a dia. Né? Principalmente a parte da comunicação. Né? A parte da comunicação, eu converso bastante com as pessoas. Eu falo, o que você faz tem que estar claro para que todo mundo entenda. Né? Então, a parte da comunicação, a colocação de termos, né? Que pode para um parecer natural, para outro parecer agressivo. Isso. Né? A colocação de termos. Coisas também que eu cuido bastante, assim, eu gosto de... E a indagação, né? A forma de você falar. Né? A forma de você falar, a forma... Eu já fiz todos os testes, assim, sabe?
eu falo hoje para as pessoas, ninguém ouve a altura Uhum. do que você fala, É. e sim o que você fala. Sim, sim. Então, talvez quanto mais você grita, menos as pessoas ouvem. Menos ouve. Né? Então, o respeito e autoritarismo, o respeito e autoridade, né? Uhum. Então, que você ganha muito mais autoridade em uma coisa que as pessoas consigam ouvir. Né? Então, com autoritarismo e uma comunicação totalmente errada, você não pode gritar a altura que for que ninguém vai ouvir. Você não vai fazer conexão com pessoas. E a gente está falando sobre conexão. Conexões. Né? Conexão. Um bom olho no olho. Quando eu posso ouvir também, né? A comunicação ela tem muito do diálogo e não do monólogo. O quanto eu sou capaz também de ouvir o outro. De fato me calar. Para que o outro possa colocar aquilo que ele pensa e que provavelmente pode acontecer de ser diferente do que eu penso. E quanto eu sou capaz de aceitar a forma dele pensar, que é diferente da minha, ou não, pode ser igual. Mas eu preciso desenvolver a capacidade de olhar o outro do jeito que ele é, diferente ou igual a mim, e respeitar as diferenças. Então, isso também se desenvolve. Quando eu faço análise comportamental, eu trabalho isso com os meus clientes. Eu ensino ele a entender o perfil de outras pessoas, para que ele possa se comunicar na melhor linguagem, na melhor forma, com a comunicação que é mais assertiva, certo? Então, todos esses pilares a gente precisa focar, desenvolver, para cada dia ter mais inteligência emocional, para todo sempre. Para tudo sempre. Que aula, hein? Cara, o que eu acho mais maneiro é assim, a impressão que dá é que quanto mais você começa a aprender, mais você vê que não aprendeu nada. Não sei se eu fui claro, calma aí. Foi, não, tá claro, tá claro. Parece que eu tenho mais ainda para aprender, entendeu? É. Não tá diminuindo. É porque não é acumulativo, é consumível. É você consome, eu consumo essa relação aqui desse momento aqui agora. Depois eu tenho uma outra com você. Esta aqui ficou aqui. Entendeu? Então eu trato ela bem e trato você mal. O que adiantou? Cadê a inteligência? Então eu tenho que tratar ela bem, tratar você bem, tratar a Suzy bem, tratar o outro bem, entender o seu problema, entender o dela, entender o seu. Então é consumível, né? Não é acumulativo. Eu fui bom, salvar a vida de 10 pessoas me dá direito de matar um. Não, eu não posso tratar 10 pessoas bem e ser rude com o outro. Então, se você não se preocupava com isso hora nenhuma, sabe quando você tem 10 dedos e não sente dor, aí você quebra esse, todo lugar que você vai bater, você bate aquele dedo? É mais ou menos isso. Se você não estava olhando para isso, agora você começou a olhar para isso, parece que toda hora você tem que aprender. Não, é toda hora você tem que praticar, porque não era comum. E aí parece que é muita coisa, porque não está no automático ainda. Quando for uma coisa automática, né, você não vai sentir mais. Aí você não sente mais. É igual idioma, é igual. Entendeu? Sim. O exercício. Tá aí, o cara. Né? É isso, é sobre isso. Quanto mais eu vou desenvolvendo, mais eu vou vendo que os meus resultados são melhores do que eram. Então eu não quero parar. Então, por isso que parece que eu não sei. Não, eu sei. Eu tô vendo, eu tô aprendendo, eu tô indo. Quanto mais eu vou me aprofundando, mais eu quero. Porque tudo vai ficando melhor. Tudo vai ficando mais controlado, tudo vai ficando mais harmônico. É visível, né? Tanto dentro de mim quanto fora. E o quanto você hoje, como uma profissional e uma nova pessoa, como você falou, de olhar as coisas diferentes, o quanto você vê as coisas erradas. Né? As formas de se tratar errado. E às vezes a gente estava inserido. Vê mais rápido e a quantidade. E às vezes a gente estava inserido, você está inserido no meio e você não vê, porque você está inserido naquele contexto. Né? Para você é normal. Mas quando você começa de fora, tratar diferente, olhar, conseguir enxergar mais rápido, falar, analisar, né? Meu Deus, o que está fazendo? Meu Deus, o que está fazendo? Exato. E quanto desgaste você vai evitar? Seu e dos outros. É muito desgaste que você vai evitar, muita doença que você vai evitar, entendeu? E é muito mais alegria, muito mais aproveitar a vida de verdade do que ficar aí se esgotando. Então vamos desenvolver inteligência emocional, porque eu garanto para vocês. Para mim, resultado está sendo muito certo. bom. Para mim está sendo muito bom esse bate-papo, porque né, faz a gente voltar, né, relembrar várias coisas que já passamos por ela,
tem novas oportunidades de estar trabalhando. Mais uma semana aí que pela frente, que agora mais claro ainda os pilares ali, né, cara? Com certeza, com certeza. Agora nós vamos conseguir explicar melhor, né? Não, eu tenho certeza que a galera de casa também aprendeu muito com esses 2 vídeos. São 2, tá, gente? Se você entrou hoje e tá conhecendo o canal hoje com esse vídeo, não deixe de assistir o primeiro, tá? O da semana passada, que a gente começou a falar sobre esse tema maravilhoso que é a inteligência emocional. Na verdade, eu nem sabia que era tão rico assim. E tem coisa pra gente conversar Sim. ainda. É um hein? tema muito rico, tá? Eu não tem nada combinado ainda com a Sheila, mas eu quero deixar claro que não acabou, tá? Esperamos que ela nos dê o prazer da presença dela aqui conosco, com mais ensinamentos e mais bate-papo, que para todo mundo foi muito produtivo. Você que está vendo esse vídeo aí, compartilha com seus amigos, deixa o seu like aí pra gente saber que você gostou, o YouTube saber que você gostou. Faz um comentário aí, quer fazer alguma pergunta, pode comentar aí. Se tiver pergunta pra Sheila, pode mandar que a gente passa para ela. E tá aqui também no vídeo, a gente vai deixar na descrição os contatos da Sheila, as redes sociais dela. Você vai poder acompanhar esse trabalho que ela faz, que é maravilhoso. Quem sabe contratá-la, se você tem uma empresa, se você quer se desenvolver, pode entrar em contato com ela, né? Fazer esse contato. Esse trabalho pode ser feito... Ele tem que ser presencial ou ele pode ser online, por exemplo? Pode ser online também. Então, gente, até facilita tudo, pode ser online. Então, não deixe para depois, não deixe cair em esquecimento. Aproveita que essa fagulha está aí no seu peito, no seu coração, na sua cabeça e vamos atrás, tá? Inteligência, eu achei fantástico. Eu também achei fantástico. Eu queria deixar, então, meus agradecimentos. Se você quer falar mais alguma coisa, alguma coisa mais especial, por favor. Eu espero, de fato, ter causado muito desconforto dentro do seu coração, de verdade, porque todo desconforto leva à mudança. Foi assim comigo. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque eu pude conhecer tudo isso e desenvolver e resgatar o relacionamento com meu marido, com os meus filhos. Minha vida profissional hoje é outra, total. Para quem me conhece, eu já fui dentista, então hoje a minha vida é totalmente outra. Então eu quero, de fato, ter causado muito desconforto para que você também busque a sua mudança e se torne o ser extraordinário que você nasceu para ser. Show de bola. Alexandre, quer falar alguma coisa? Só agradecer a Sheila, agradecer você aí, Carioca, por essa empreitada que a gente está indo. Tá muito bacana, o podcast está pegando um corpo bacana, pessoas apoiando a gente aí. Então estou muito feliz e obrigado, Sheila, porque é um conteúdo que, como a gente falou no primeiro, né, ele devia ser iniciado lá no jardim de infância. Devia. Né, porque aí todos nós seríamos ser humanos, não só ser humanos melhores, mas muito mais felizes. Sim. Que eu acho que a finalidade toda é a felicidade, né? Então é agradecer mesmo. Pouparia muito trabalho, muito estresse, né? Verdade. Muito estresse, evitaria algumas cintadas. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigada, viu? Obrigadão. É isso aí, galera. Então, finalizando mais um podcast. Semana que vem temos mais vídeos para vocês. Continue acompanhando o canal. Comente aí nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Dê essa forcinha aí. Não deixe de deixar o seu like, porque o YouTube vê o seu like e fala assim, pô, esse cara achou que esse vídeo é relevante. Vou mostrar para mais gente. Beleza? Tamo junto. Um abração para todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo também, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Um Um abraço. abraço.